Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos lá nos itens 1 e 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, dos versículos de 1 a 3. Com que propósito Jesus disse, não se turbe o vosso coração? Sabendo quanto preocupava e atemorizava o homem a ideia da própria morte, e como é grande a dor que sente aquele que se separa de um ente amado pela desencarnação, Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o Espírito vive sempre, ainda que não o possamos ver. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus, mostrando-nos que, além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz e a bem-aventurança reservados aos que observam as leis de Deus. Vou para vos preparar o lugar. Qual o sentido desta promessa de Jesus à humanidade? Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e felicidade, sem as constrições e os sofrimentos da terra. É o lugar reservado aos que vivem em consonância com a lei de Deus. O lugar de que nos fala Jesus é a morada dos justos e não tem determinação geográfica, pois o universo é infinito, como o infinito é o número de espíritos que o habitam. Que outra promessa nos fez Jesus nessa passagem? A de nos conduzir para este lugar onde, com Ele, compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. Os diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Há muitas moradas na casa do meu Pai, é o que diz o ensino. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se pode afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objetos de suas aflições, sob pena sob o guante dos sofrimentos morais. O guante é desafio. Então, pena sobre os desafios dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Como interpretar a frase de Jesus, há diferentes moradas na casa do meu Pai?
A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de andamento de cada um. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados, pois Deus não cria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas a Terra o privilégio de se tornar habitada. Que outro sentido encerra essa frase do Mestre? Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou infeliz que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico. Estado este decorrente do maior ou menor grau de adiantamento alcançado pelo espírito. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio que o espírito venha a se encontrar, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que tenha. O que se entende por erraticidade? O estado em que o espírito se encontra no intervalo das suas encarnações, independente do grau de progresso alcançado. Então aí é mais uma morada do Pai, né? Está explicando, está bem claro aí, né? A erraticidade é um lugar não geográfico. Tem muita gente que acha que está em cima, que está embaixo, está do lado, mas não existe uma localização geográfica. É um estado onde o espírito se encontra de acordo com o seu grau de adiantamento. Nos intervalos das reencarnações, a alma liberta do corpo o espírito errante que aspira o novo destino que espera. Isso quem diz é lá no Livro dos Espíritos, na questão 224. Como é a existência dos espíritos que não logram progredir e se aperfeiçoar? Continuam presos aos interesses materiais que os estimularam em vida, sem poder se afastar do ambiente em que viviam. Apartados do amor de Deus, erram nas trevas, atormentados por remorsos e pesares, distanciados dos que lhes são caros, sofrem indizível aflições. Os espíritos sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam. Por isso, esforcemo-nos para, ainda em vida física, nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. E os espíritos do justo, que sensações experimentam? Estes percorrem o espaço visitando outros mundos, gozando de resplendente claridade e assistindo ao espetáculo sublime do infinito. No convívio daqueles que amam, flui as delícias de uma felicidade indizível. Somos, na condição de espíritos, o que éramos na condição de encarnados. Cuidemos de nos aperfeiçoar na prática do bem e Deus nos reservará morada compatível ao nosso esforço. Conclusão: Jesus nos prepara o lugar, mas só teremos acesso a ele quando, libertados de nossas imperfeições e purificados pelo amor, nos reconheceremos com direito à morada celeste. Encerramos aqui uma parte do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. E Jesus nos abençoe sempre.